o Jardim conversou com ele, né? Colocou para ele o que ele pensa, né, no jogo, né? E o Jardim já conhece ele muito mais do que todos nós, que já trabalhou com ele, né? Igual eu falei com eles, vai ficar aqui. Se aparecer proposta no meio do ano para ele, qualquer outro jogador que eles quiserem ir, eu não vou segurar nenhum jogador. Eu não vou segurar nenhum. Se vier a proposta que ele quiser ir, agora, se o jogador for for dar entrevista e vai falar que quer sair, que não tiver proposta, aí nós vamos ter que tomar alguma medida mais séria. Thiago. Mas existe algum outro jogador que tenha procurado você ou a diretoria do Cruzeiro pensando em sair? Aconteceu isso, por exemplo, com o Marlon, que muita gente fala, ou com o William, pensando em o William para o Inter ou o Marlon para o Grêmio. Algum outro atleta procurou a diretoria do Cruzeiro falando que gostaria de sair? O pessoal de empresários, sei lá, chegou isso do William depois que saiu aquele negócio das camisas, né, dos caras pendurados lá no viaduto. E eu deixei bem claro para eles que isso eu não vou admitir, que denunciamos na polícia, isso eu não concordo com esse tipo de ofensa, que esse não é torcedor do Cruzeiro, isso é o outro nome que dá, então a polícia que tem que cuidar disso. Agora, isso o Cruzeiro está cuidando e nós estamos cuidando. E ele foi taxativo e nós nunca, volto a falar, nós nunca oferecemos nenhum jogador para ninguém. E chegou essa conversa, chegou no ouvido dele, e eu chamei ele para conversar, né, terça-feira, e ele me disse: ô presidente, eu não quero sair do Cruzeiro, quero continuar no Cruzeiro, quero recuperar minha forma, eu quero ficar no Cruzeiro. Então, assunto encerrado, então você fica no Cruzeiro, entendeu? Então o Marlon, que veio da proposta do Red Bull, do Grêmio, o Grêmio veio na virada do ano e ofereceu um valor, $1 milhão. Café e um pão de queijo? $1,5 milhão de dólar. Tá vendo que eu te falei que era pouco, $1,5 milhão, presidente? Pro Marlon é pouco. Pro Marlon é pouco, né? Aí na época nós achamos um valor bem abaixo do mercado e nós não fizemos. Agora essa semana se falou com o Bragantino no Capixaba. Eu acho até um bom nome, se chegar no consenso aí, um quiser ir, outro quiser vir, eu não vejo problema, mas não tem nada conversado e nada que o jogador quer ir, que nós estamos vendendo, tem alguém, nada, não tem nenhuma proposta oficial que chegou pro Cruzeiro mesmo, assim, ó, de Copa, é do Zenit do Matheus e do Grêmio pro Marlon, mas nenhum, é só conversa de bastidor. O Marcos, por exemplo, eu estou ensinando ele a trabalhar, porque do futebol é tudo assim, tudo é de praxe. Fala que o Cruzeiro não é de praxe, chama Cruzeiro. Então, o Alexandre tem lá o seu valor, né, a sua inteligência, mas nada no Cruzeiro é feito por cabeça do Alexandre. Isso você pode ter certeza. Lógico que ele vai trazer para mim, vou contratar o Eco. Ele tem que trazer o scout do cara para mim. Sim. E isso, às vezes, nós estamos pecando nisso aí. E hoje eu tive uma conversa 7h30, antes das 8 eu estava com o Jardim hoje já. E a gente está olhando esse negócio dos scouts e ele mesmo nós estamos avaliando para nós ver se é necessidade de trocar, se há necessidade de trocar. Se tiver, nós vamos trocar. Porque é uma coisa que nós queremos fazer lá, e eu fui conversando com ele hoje, e ele fala uma coisa comigo que eu nunca tinha visto isso dentro do Cruzeiro nesse pouco tempo, que nós temos vários jogadores emprestados, certo? Uhum, sim. E que ele quer, eu fui falando de um, de outro, né, que ele não sabe, não tem nem ideia, que ele quer toda segunda-feira um relatório de cada jogador que está emprestado no clube e o que o jogador está fazendo. Porque se apresenta um relatório com números positivos, ele fala, traz de volta. Traz de volta. Você lembra do Cuca com o Nathan Silva? Então isso é uma virtude enorme dele que eu estou te falando, né? Que ele pontuou várias coisas e é um cara, não é esse cara que chega e coloca a faca, pelo contrário, é um cara que está ajudando a gente muito lá, sabe? Os caras que ele trouxe, os assistentes dele, tudo do alto nível. Eu tenho certeza que ele vai acertar o time e nós vamos ter um grande time aí para esse ano aí, que não vai dar muitas alegrias ainda.
Nesse vídeo você vai ver os melhores momentos da entrevista de Pedrinho nos Donos da Bola. Vamos reagir juntos a tudo que o Pedrinho disse. Olha, você vai se surpreender com muita coisa inédita que o Pedrinho trouxe. Mas antes, vou pedir a você, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, hypa o vídeo, joga ele lá pra cima, se inscreve no canal do Vini Cruzeirense com o Vini que sou eu e vamos lá, porque esse vídeo tá cabuloso, cabuloso, cabuloso. Pro outro. Existia alguma pré-conversa pensando na decisão do Campeonato Mineiro atual? Welton, boa pergunta. Desde o dia que eu assumi o Cruzeiro, essa é a minha ideia. E eu já, para te falar a verdade, se nós tivéssemos chegado na final com o Atlético, nós já tínhamos assinado uma carta, nós com o Atlético, e foi para a polícia, para o Ministério Público. Se nesses jogos, se fosse Cruzeiro Atlético, provavelmente já ia ter essa assinatura da carta é uma novidade para mim, para vocês também? É uma novidade, por isso que eu abri a boca. E eu faço questão de, na minha gestão, e eu quero ver o Mineirão com as duas torcidas, entendeu? Eu sou da teoria que nós temos que ganhar dentro do campo, né? O futebol, a rivalidade é dentro do campo e ganhar. Você analisa bem, nós vemos no campeonato, até o Gabriel ser expulso contra o Atlético, nós estávamos tudo maravilha, quer dizer, jogando bem, né? Depois da expulsão, acabou o time. É quando você me passou essa informação. Mesmo assim, diante desse começo de ano turbulento para o torcedor, mas o que você toma como compromisso que gostaria de entregar para o torcedor ao final da temporada 2025? Alguma conquista ou pelo menos o retorno do Cruzeiro à Libertadores da América em 26? Olha, o que eu pedi para eles são duas coisas. A Libertadores e nós ganhamos um título. Isso é que eu espero entregar para o nosso torcedor, né? E que ele merece. E o grupo que nós montamos, e ele sabe disso, nós montamos um grupo forte, que o Jardim mesmo reconhece isso, o nosso grupo é um grupo muito bom. E eu quero voltar à Libertadores e nós precisamos ganhar um título desses 3 títulos. O que eu mostrei para eles foi o seguinte, nós não chegamos na final do Mineiro, nós fizemos das piores campanhas do Mineiro, né? E nós temos 3 competições aí muito importantes para disputar. Ótimo. Pedrinho, Eu tive uma conversa com ele e eu, como ser humano, que eu acho que todo ser humano merece uma oportunidade. Eu tive uma conversa com ele e o Diniz é um cara muito bacana, um cara sério, trabalhador. Eu tive uma conversa com ele e ele me pediu essa oportunidade, que ele tinha convicção que ia dar certo, que ia dar certo. E eu, para te falar a verdade, eu me rendi à colocação e mantive ele, sabe? Então, hoje o Chempó está pagando o preço por isso, mas talvez hoje também nós não teríamos o Jardim aqui com a gente, sabe? Às vezes nós teríamos o técnico. Então teve esse lado que não foi positivo, né? Mas por outro lado, hoje nós temos um técnico aí que eu tenho certeza que ele vai dar grandes alegrias para a nossa torcida, e é um cara que bem trabalha, é bem diferente. Você nota diferenças do trabalho? Não estou pedindo para você julgar, por favor, tá, Pedro, entre Diniz e Léo Jardim. Mas você, por exemplo, como dono do clube, você nota diferenças claras assim? O trabalho é muito diferente, velho. Os caras têm uns trabalhos, os europeus, o trabalho deles no dia a dia no campo é muito diferente dos nossos técnicos aqui. Eles costumam fazer 3 grupos, treinando 3 grupos. E tem uma avaliação lá, por exemplo, se naquele grupo o Elton não chegou lá no que ele queria. Então você vai lá para a academia fazer mais meia hora. Você entendeu? O seu grupo que não deu. Então você vai completar aqui para você entrar em forma, né? Então, e ele conhece muitos dos jogadores, né? E a gente tem esperança que ele recupere aí o futebol aí, dos nossos laterais, que né, todo mundo sabe, e não estou falando aqui. Os 2 ficam. Os 2 ficam. Né, e do nosso cabeça de área, nós trouxemos aí por preço de ouro. Wallace. Então ele tem conversado muito com ele, ele já perdeu 4 quilos depois que o Jardim chegou, né? E tem conversado com o cara mesmo, o que é para julgar, para você julgar, você vai ter que chegar nesse ponto. Sim. Né? Então, quando eu falo aí que não tem jogador, que ele está bem à vontade, que ele não indicou nenhum jogador, né? O jogador que ele quer um extremo, nós colocamos para ele as possibilidades, porque hoje qualquer jogador quer ganhar 2 milhões. Né? Eu preciso interromper, peço perdão, mas ele pediu só um extremo? Só um extremo. Pô, então a avaliação dele com o elenco foi positiva. Isso, eu tive a informação justamente disso e queria entender isso também, se de fato procede, Pedrinho. A informação que eu tive é que teve a reunião do elenco
e que ele pediu apenas um extremo e que ele valida todo o restante do plantel que ele tem à disposição. É isso mesmo? Isso mesmo. E se o Matheus tivesse deixado o clube, aí ele queria um outro cara no meio, entendeu? Ah, perfeito. No caso da saída do Matheus, né? Mas com a permanência do Matheus, ele quer só um extremo e ele vai trabalhar esse grupo, ele está trabalhando, né? Todos os dias, nós temos 30 dias, né, para trabalhar. Vamos fazer uns 4 amistosos aí para a gente ter para ele ter uma ideia, pôr os caras para jogar, fazer a filosofia dele. Então, eu acho que... E aí vai, quando diz outro, vai lapidando para ver o que se vai precisar mais para frente. Valu. Olha, todos os técnicos têm todas as autonomia, né? Agora, trocar de técnico é a pior coisa que pode acontecer no clube, é a troca do técnico, né? Nós erramos de ter mantido outro técnico, né? Mas a ideia, né, é tanto que nós fizemos um contrato com o Jardim de 2 anos, né? E eu pretendo que ele fique mais, né? E ele é um cara, eu até falo que ele não é português, que ele é brasileiro, que é um cara da convivência, fora de série, ele entende muito bem o que é dificuldade né? Às vezes a gente conversa e fala, o jogador está muito rico, não vai produzir muito, então precisa de um jogador. Então, ele é um cara acima da média, é um cara que vocês conhecem mais do que eu, né? Mas ele mostra pra gente onde que estão os problemas. Você vê que o Cruzeiro tem grandes jogadores, mas o nosso time era um time desorganizado, né? Vocês veem os lances que nós levamos gol, é inadmissível, né? Um negócio desse, né? E eu abri a reunião falando com os jogadores, e fiz a reunião e com o técnico para ouvir, mas com o Alexandre, com o meu filho, mas só um que vai falar sou eu, porque o problema é inadmissível. O plantel que nós temos, o jogador que nós temos, com todo o respeito que eu tenho para o Democrata de Valadares, para todos os times eu tenho um respeito. Você pode pegar dos 30 jogadores que tem no plantel, pode tirar lá 11 para jogar com o Democrata, tem que ganhar em qualquer lugar, né? E outra coisa, nós as últimas 5 partidas nós empatamos 3, perdemos 2. Nós conseguimos perder para Série A, Série B, Série D e Série C. Então, eu mostrei para os jogadores que é impossível ser... eu não sou um perdedor. E eu não vim para o Cruzeiro para ver isso. E eu não vou ver isso. Eu não quero saber disso, né? A única coisa que nós temos que pedir é desculpa ao nosso torcedor, que o nosso torcedor não merece isso, passar por isso, né? Com todo o respeito que eu tenho para o América, com todo o respeito, nós jogar 3 com o América não ganha nenhuma, né? Você vê o América foi em Cascavel, lá perdeu o jogo. Então, você mostra que nós tá desconectado, né? E nós queremos lá o jogador, nós temos lá o jogador, mas o jogador que estamos lá para jogar, ele está lá para jogar no Cruzeiro. Não quer saber se o cara veio do Flamengo, veio do Palmeiras, veio do Corinthians, veio do Botafogo, veio de São Paulo. Não, eles podem vir em qualquer time. Mas esquecer esses times, hoje é o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro, quem ficar no Cruzeiro, vai ficar no Cruzeiro, tem que vestir a camisa e tem que suar a camisa e tem que mostrar resultado, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz, para o torcedor ficar tranquilo, que a gente não está dormindo ponto, a gente está com cuidado. Ô Pedro, Mas isso fez você chamar a atenção do Matos? Não, porque quando o Mato fala, eu não contrato nenhum jogador sem eu estar ciente, né? Então, a responsabilidade é minha, né? A maior são minha. Só que, para você contratar um jogador, você tem que ter o scout dele, tem que ter tudo. Agora, você não pode trazer um jogador que não está jogando. O Dudu a gente já conhece, o Gabigol já conheci, mas tem outro jogador que não tem. Para você ter uma ideia, a posição do Jardim, ela é tão confortável, porque ele não tem nenhum jogador dele no grupo. Então ele está bem à vontade para fazer o que tem que ser feito no Cruzeiro, que todo mundo... Não adianta vir aqui tampar o sol para peneiro, todo mundo vê que o Cruzeiro saiu do campeonato por falta de competência dos nossos jogadores, né? Então está faltando equilíbrio no time. Então o Jardim, ele pediu para nós um extremo, porque fala o extremo. Ele pediu esse jogador para nós. Então, esse jogador que nós vamos trazer para ele. E nesse tempo aí, nós vamos avaliando e ver o que pode ser feito, o que vai vir de necessidade, que ele quer ter um espaço para pôr queijo, esses outros meninos. Bom, eu vou passar aqui, vou distribuir ainda. O que acontece com o goleiro foi o seguinte.
A primeira impressão que ficou para o nosso técnico foi o primeiro jogo que pôs os times, pôs o nosso goleiro reserva e todo mundo viu e ele falhou, o jogo dele não foi bom, né? Então o técnico ficou meio assustado, né? Assim, então nós só temos 3 goleiros, né? Mas aí com calma aí, ele tá vendo os treinamentos, pôs o pessoal para treinar, né? E o Cássio é o nosso grande goleiro, né? A gente não vai estar aqui para trazer goleiro para concorrer com o Cássio, é uma eventualidade, mas esse assunto já encerrei isso lá no Cruzeiro, é um cara muito fora da realidade de preço, então com o goleiro de assunto encerrado, nós não vamos trazer goleiro nesse momento, vamos trabalhar com os que tem aí, ele vai avaliar melhor para depois no futuro, se vier precisar do reserva para o Cássio, a gente vai ler isso com mais cuidado. E a outra é sobre o Lucas Ronier, do Coritiba, atacante. Olha, esse é um garoto que interessa a vários clubes, nós também, mas só que o valor que eles pedem por ele é impagável. 7 de euros? 10 de dólares, 10 né? de dólares. 10 de dólares. Eles querem... Eu sou o seguinte, eu não tenho carta na manga, eu não fico aí com tatatá, eu não vou. Eles querem 5 milhões de euros em 50%. Então isso, eu não vou fazer esse investimento, né? Eu não vou fazer esse investimento que no menino de 19 anos, que ele promete muito, é um menino que tem um futebol muito promissor, né? Mas o que aconteceu com a gente também tem que reconhecer o erro nosso, né? Nós tivemos o erro de manter o técnico, de vir um jogador e trouxer muito jogador para as posições que acaba que tem demais em uma posição e de menos na outra, né? Então a gente tem que rever esses conceitos da gente, né? A quantidade de erro que nós já tivemos e que já esgotou, então a gente não pode errar mais, a gente tem que reconhecer que nós erramos, né? Eu sou o principal, né, da coisa, então, mas eu pretendo não errar. E eu tenho conversado com o Jardim, que é um cara acima da média, um cara que tem uma consciência, tem uma qualidade que eu nunca vi, em técnico também eu conheço poucos, né? Mas é um cara que ouve a gente e ele quer pôr os garotos para jogar. Então ele quer ter o espaço para os garotos, que é o que eu mesmo penso isso, né? Então, agora ficar trazendo jogador que nós temos, você vê, nós emprestamos o Vitinho para o Goiás, está o maior sucesso lá, né? Sim. E nós temos aí o Japa, que todo mundo quer o Japa, o Japa está machucado, mas nós não vamos liberar, né? Liberamos agora o Peralta, que até o Jardim pediu para a gente liberar para ele jogar, para ele ver como é que joga, porque a concorrência no meio do campo é muito grande e ele vai ter pouca oportunidade. Então ele vai para o Atlético do Paraná, que é um time muito bem estruturado e a gente acha que ele vai ter o retorno que a gente precisa. Ô Pedrinho, você falou de erros que você mesmo assume que foram cometidos. Explica pra gente essa história, o que tem de verdade, como que foi essa negociação, quem foi até o Flamengo, teve um intermediário, como que foi essa história que ficou um pouco vaga, envolvendo Luiz Araújo, Flamengo, Matheus Pereira, Cruzeiro. Olha, teve um intermediário, o nome, que eu não sei o nome agora, mas não foi direto do Flamengo, nem do Cruzeiro para o Flamengo e vice-versa, que teria uma proposta do Flamengo para levar o Matheus e trazer o Luiz Araújo. E mais o outro jogador, Lohan. O Lohan como empréstimo, que é um jovem. E como o nosso técnico precisa de um extremo, e o menino faz o extremo, assim que foi consultado, eu estaria de acordo, né? Aí foi conversar com o Matheus foi taxativo que ele não quer sair do Cruzeiro, ele quer continuar aqui no Cruzeiro e se fosse sair, aquela conversa lá de trás, que seria para o time da Europa. Então, nós matamos esse assunto, ele é jogador do Cruzeiro e está à disposição do Jardim, e agora que se vai julgar ou não vai julgar, que vai julgar, isso aí é o Jardim que está que tem que resolver a situação. Do Zenit, né? Tava tudo certo entre o Cruzeiro e o Zenit, no final lá ele achou melhor não ir, que vai ter um filho agora por breve aí, ele achou melhor não ir e a gente respeita, né, o direito dele, né? Mas eu tive uma conversa com todos os jogadores, não só com ele, com o Jardim, o que eu não vou permitir mais no clube, hoje o cara falar que eu não vou jogar aqui mais, eu quero ir embora. Então, o Cruzeiro está acima de Pedro,
de qualquer jogador do Cruzeiro, de qualquer pessoa. O Cruzeiro é maior do que todos nós juntos. E nós, eu deixei bem claro isso, eu não vou permitir essa coisa mais. Então, se vier proposta para ele e para qualquer outro jogador do Cruzeiro, eu não estou vendendo nenhum, mas não vou segurar nenhum. Nem o Matheus, nem qualquer outro jogador. Então eu deixei isso bem claro. Isso aí, Pedro. E agora eu não quero saber dessas declarações, dessas conversas aqui. Primeiro que todo jogador tem um contrato com o clube, né? E a gente faz a nossa parte correta, então isso tem obrigação deles com o clube também. Então nós vamos cobrar deles o que eles que tem que dar o retorno para nós. Ô Pedro, mas ontem surgiu... O Pedrinho participou dos Donos da Bola e soltou tudo. Quem já conhece o Pedrinho já imaginava que isso ia acontecer. Primeira coisa, e a informação sobre o Wanderson, né? Você, toda a sua equipe aqui, é um prazer enorme estar aqui, né? Você já me convidou outras vezes, não tive oportunidade, mas eu estava te devendo essa. Estou aqui, pode rasgar o verbo aí que nós estamos falando aí. A do Wanderson que você fala. Wanderson. É verdade, nós estamos negociando. Eu conversei pessoalmente com o presidente do Inter, né? E a gente tem uma Adidas lá e primeiro lá hoje no Cruzeiro, o técnico tem que dar o aval dele, né? Então ele quer um extremo, então ele é um extremo que a gente está faltando um pouco de detalhe aí, mas a gente esperando que ele apareça na toca já já. Bom, então... Quando eu comecei, né? Eu tava numa conversa que eu não sei. Você acha que eu ia mandar um áudio para alguém? Eu pagaria $1 milhão para descobrir quem montou aqui bem feito com a minha voz, como falando, pegou um áudio. Que eu nunca falei isso. Eu fui o cara que mais dei moral pro Seabra. Dobrei o salário dele. Nunca falei que ele que tinha que escalar o B. Eu sempre vou perguntar e vou cobrar. Por exemplo, eu perguntava, mas por que você lembra quando o Marlon foi expulso 2 vezes, né? Isso. E eu multei ele 40% e falei com o técnico. Tem outro jogador para jogar, pô, né? Então, isso eu vou perguntar, porque eu tô lá e me custa um bom dinheiro por mês. Uhum. E isso eu vou perguntar pro Jardim, eu vou perguntar, saber qual é a situação do jogador. Não é que ele tem que escalar o jogador, mas eu quero saber como está o cara, o que está acontecendo. Isso eu vou perguntar todo dia, todos os dias.